Mateus capítulo 15, versículo 21 ao 28. Mateus capítulo 15 e versículo 21 ao 28. Amém? Todos encontraram? O título diz assim: A mulher cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, chegou ela e adorou. Repita comigo assim: chegou. De novo, chegou. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. Pulando para o versículo 28, diz assim: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Amém? Vamos orar por esta palavra. Soberano Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, neste momento diante da Tua presença. Queremos Te agradecer pela leitura da Tua palavra e queremos Te pedir, Pai, que o Senhor fale aos corações de cada um de nós que estamos aqui, Pai. A Tua palavra diz que a Tua palavra ela é viva e ela é eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até a divisão da minha alma e do meu espírito. Então que a Tua palavra possa nos fazer sair daqui transformados e cheios e renovados em nome de Jesus, amém? Eu quero começar te dizendo uma coisa, meus irmãos, pode se sentar, viu? Você só vai conseguir chegar ao seu milagre, chegar ao foco que você quer, alcançar a meta que você quer, se você permanecer insistindo e persistindo na sua caminhada com Deus. Insistindo e persistindo na busca com o Senhor, na petição com o Senhor. A Bíblia aqui no livro de Mateus capítulo 15 acabou de nos relatar a história da mulher cananeia. E diz que Jesus estava passando pelas cercanias de Tiro e de Sidom. E a mulher apareceu, chegou até Jesus e clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A primeira coisa que eu achei muito interessante e que nós precisamos aprender aqui nessa noite é que essa mulher, como o texto fala, ela era cananeia. E os cananeus, pela tradição, pelo costume deles daquela época, eles adoravam a vários outros deuses que não eram o nosso Deus. Então, a partir do momento que essa mulher chegou até Jesus e ela falou assim: Senhor, filho de Davi, ela estava querendo dizer assim: Senhor. Ela poderia ter chegado para Jesus e falar assim: Jesus, filho de Davi. Mas ela chegou assim: Senhor. Porque com isso ela quis dizer assim: eu reconheço o teu senhorio. Eu acredito no teu senhorio. Eu acredito naquilo que o Senhor pode fazer. E a Bíblia diz que aquela mulher chegou e ela clamou a Jesus. Só que vai entrar a primeira dificuldade na vida da cananeia. A Bíblia diz que ela gritava, ela pedia misericórdia, mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Isso já é uma dificuldade, porque às vezes nós, na nossa caminhada com Deus, estamos passando por algum momento difícil, ou queremos alguma coisa, e quando pedimos ao Senhor, quando Ele não nos responde, nós tendemos a ficar: ai, porque Jesus não me ama. Ai, porque eu sou rejeitado. Ai, porque Ele não me quer, porque Ele não está me respondendo. Mas veja o que a persistência, veja o que o seu foco pode trazer para você. Aquela mulher gritava e Jesus não lhe respondia nada.
Aí a Bíblia diz que enquanto Jesus não lhe respondia nada, o versículo 23 vai dizer assim: e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. Essa mulher encontrou a segunda dificuldade na sua caminhada. Porque fora o fato de Jesus não ter lhe respondido, dela estar lá gritando como uma louca sozinha para chamar a atenção dele, e ele, boquinha fechada para ela, ainda veio os discípulos, em vez de ajudar, disseram assim: despede-a, manda logo ela embora, resolve logo o problema dela, porque ela está gritando atrás de nós, como quem diz assim: ela está nos constrangendo, ela está nos fazendo passar vergonha, então libera logo ela, ou então dá logo a ela o que ela quer, para ela parar de me incomodar, de nos incomodar. E muitas vezes é assim que acontece na minha e na tua vida. No momento que a gente mais precisa, em vez de aparecer amigos que vão nos colocar para cima, que vão nos levantar, vai aparecer pessoas para nos criticar e dizer assim: isso aí é um louco, isso aí é uma louca, agora se converteu, só quer saber de Jesus, agora quer ser o santo, agora quer ser a santa, procura o que fazer. Aí você tem que dizer assim: ei, eu sei de onde ele me tirou. E não é você que vai ser usado por Satanás para me parar, não. Porque eu tenho um foco, eu tenho um alvo. Eu vou elevar os meus olhos para os montes, porque é de lá que vai vir o meu socorro. E a Bíblia diz que esse foi a segunda dificuldade que essa mulher encontrou. O primeiro, ela gritava, Jesus não lhe respondia. O segundo, os discípulos ficaram incomodados e pediram, rogaram-lhe. Rogar significa pedir insistentemente. Então eles ficaram incomodados, pedindo para que Jesus liberasse logo aquela mulher. Quando os discípulos dizem isso, aí Jesus responde assim: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele estava querendo dizer assim: eu não vim para você, eu vim para o povo de Israel. Você não tem direito a comer desse pão que eu tenho para dar, porque eu não vim para você, eu vim para o povo de Israel. Então essa já foi a terceira dificuldade, porque Jesus falou na cara da mulher que não estava ali para ela e que ela não tinha direito. Mas só uma pergunta: a mulher se sentou numa cadeira de balanço de vitimização e ficou lá choramingando? A Bíblia diz que quando Jesus respondeu que ele tinha vindo para o povo de Israel, essa mulher se prostrou diante do Senhor e adorou ele. Ela não estava interessada em saber se Jesus estava ali por conta dela. Ela estava dizendo assim: o Senhor não veio até aqui por conta de mim, mas eu cheguei até aqui por conta do Senhor. O Senhor não tem até então um plano na minha vida. O Senhor não estava contando de transformar essa área da minha vida. Mas eu entrei no seu caminho, Jesus. E eu ouvi falar do Senhor. Eu ouvi falar do que o Senhor faz. Eu ouvi falar daquilo que o Senhor pode. Aí aquela mulher, em vez de ficar: meu Deus, como é que vai ser? Ele não quer me responder. Os discípulos que estão com ele estão incomodados comigo. Estou com vergonha, vou parar. Ela sabia do que ela precisava. Nós precisamos parar de ser muitos dodói. De por tudo ficar magoado, por tudo decidir parar. Quem te chamou e quem te resgatou não é quem está do teu lado, é o Senhor Jesus de Nazaré. Então foca naquilo que você quer, meu filho. Aí a Bíblia diz que Jesus falou assim: eu não fui enviado para você, eu fui para o povo de Israel. Aí a mulher não quer saber. Ela diz assim: eu estou disposta a romper com todas as dificuldades que eu vou encontrar, mas eu só quero chegar, eu só quero me prostrar e eu só quero adorar, dizendo: Senhor, me socorre. Quando ela diz isso, no versículo 28, Jesus vai responder para ela assim: então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Jesus ficou maravilhado, impressionado com a fé da mulher.
Ele não estava contando que ia encontrar uma coisa dessa no meio do caminho. Aí, através disso, eu quero te perguntar também nessa noite: como é que está a tua fé? Ele respondeu para ela: seja feito como tu desejas. Como é que você tem desejado para a sua vida? Como é que você tem declarado para a sua vida? Libere sobre sua vida palavras de vitória. Diga assim: eu vou conseguir, mas não é porque eu posso não. É porque o Senhor dos Exércitos, o general de guerra, Ele está comigo nesta batalha. Ele está comigo nesta batalha. Então entenda que é do tamanho da tua fé e é como tu desejas. Amém? Então quero te dizer uma coisa: você vai chegar lá. Assim como a cananeia no versículo 25, que diz assim: então ela chegou. Eu quero te dizer que você vai chegar lá. Ainda que você esteja gritando, berrando, chorando, se descabelando, Jesus não lhe responde nada. As pessoas que aparecem no teu caminho estão te atrapalhando, estão te criticando, mas você vai romper a multidão, você vai romper as perseguições, você vai romper as afrontas e vai chegar lá. Talvez tem gente que tá dizendo que você não vai conseguir, que o propósito de Deus na tua vida não vai se cumprir, que esse negócio de você ter aceitado a Cristo como seu Salvador é furada. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus, Ele é fiel e Ele vai cumprir sobre a tua vida tudo aquilo que você buscar. Você vai chegar lá. O que prevalece sobre sua vida não é o que as pessoas estão dizendo. As pessoas estão dizendo assim: porque você não vai conseguir, porque talvez você tenha sido criado no candomblé, na macumba. Aí não, eu não posso, porque na minha família, desde que eu era pequeno, eu fui criado nisso e foi feito um pacto de sangue, não pode mais ser revogado. Mas me diz qual é o preço do sangue que é mais alto do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus te liberta. O sangue de Jesus te cura. Ele te livra. Ele transforma a tua vida. Você não vai chegar ao foco. Você não vai chegar à sua meta se você ouvir as pessoas. Então eu quero te dizer que você vai chegar, mas você precisa trabalhar, disciplinar a sua mente. Como assim, pastora? Você precisa ter cuidado com uma mente confusa e com uma mente divagante. O que quer dizer divagante, pastora? Divagante, uma mente que vagueia, que vai para um lado, que vai para o outro. Exemplo: você está lavando um prato, você está trabalhando, você está dando um banho no seu filho ou qualquer outra coisa. E em vez do seu pensamento estar focado naquilo que você está fazendo, você está com pensamentos, você está deixando sua mente ir por lugares afora. E você precisa entender que você não pode ter uma mente divagante. Você não pode deixar a sua mente ir para onde quer, a hora que ela quer, fazer o que ela quer, colocar na sua cabeça os pensamentos que ele quiser. Você precisa aprender a debater os pensamentos que vêm sobre sua mente. Você não precisa aceitar todos os pensamentos que chegam na sua mente. Não precisa. Você precisa debater. Eu preciso pensar sobre isso. Eu vou conseguir resolver. Qual é o seu papel? Orar, apresentar a Deus e quando se levantar dali, esquecer aquilo para aquilo não te consumir e deixar no colo do Papai do Céu, porque Ele vai cuidar de tudo. Amém? E também ter cuidado com uma mente confusa. Que é uma mente confusa, que tem preocupação, que fica em dúvida se aquilo que Deus falou Ele vai fazer, se aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. Se eu não me engano, acho que é Tiago. Diz assim: aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente. Mas peça, porém, com fé, sem dúvida, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que quando vem o vento é agitada de uma para outra parte. Então, quando você se deixa ter uma mente confusa, ter uma mente que alimenta muitos pensamentos, você vai ficar de um lado para o outro. Uma hora vai estar lá em cima, outra hora vai estar lá embaixo.
Outra hora vai estar num pique total. Outra hora vai estar desanimado, cabisbaixo. Ai, porque eu não tenho ninguém para me ajudar. Ai, então você precisa ter fé. Você precisa ter cuidado com os seus pensamentos. Amém? Lucas capítulo 11 e do versículo 5 ao 13. Vai dizer assim. Vai nos narrar a história a parábola, na verdade, do amigo importuno. E enquanto Jesus conta esta parábola, ele vai dizer assim: qual de vós, que se estiver em casa à meia-noite, ou seja, tarde da noite, e um amigo bater na sua porta e disser assim: amigo, me empresta 3 pães, porque chegou um amigo na minha casa, chegou uma visita e eu não tenho o que lhe oferecer. E se nós respondêssemos para esse nosso amigo: vai embora, porque já é tarde, as portas já estão fechadas e eu já estou na cama com os meus filhos. Jesus diz que se esse amigo não se levantar para ajudar este outro homem que está pedindo pão, por ser seu amigo, ele vai se levantar pela importunação que esse homem vai fazer, que esse homem vai ter. Aí diz assim, ó. O versículo 9 do livro de Lucas, capítulo 11. E eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, abrir-se-lhe-á. O que é que Jesus está querendo falar aqui? Que nós precisamos entender o poder de quando nós focamos, de quando nós temos fé, de quando nós decidimos romper a multidão. Precisamos entender. Claro, gente, que ninguém vai convencer Jesus importunando, batendo porque eu vou importunar ele até ele fazer. Não é assim que funciona. Ele faz o que ele quer, na hora que ele quer e se ele quiser. Mas aqui ele está dando uma chave para você, que se você for esperto, você pega. Romanos, capítulo 4 e versículo 18 vai dizer assim, ó. O qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos. Nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido era poderoso para fazer. A Bíblia aqui está nos contando a história de Abraão. Está dizendo que Abraão creu contra as dificuldades dele. Como assim? Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de muitas nações. Porém, a Bíblia diz que ele não olhou para as suas circunstâncias, para a realidade dele. Qual era a realidade dele? Ele já era 100 anos. Como é que um homem com 100 anos ainda poderia gerar um filho? Ainda poderia, fazer um filho? E nem olhou para o ventre de Sara. Por quê? Porque Sara era estéril. Mas a Bíblia diz que ele não olhou para as circunstâncias. Por quê? Porque a gente precisa entender que a palavra que Deus libera sobre nossa vida, nunca a gente vai encaixar com a realidade da nossa vida. Então, enquanto esperamos a promessa se cumprir, precisamos ser fortificados na fé. Como? Como Abraão. Ele era fortificado na fé, dando glórias a Deus. Então você levanta da sua cama de manhã e diz assim: Senhor, glórias ao teu nome. Glórias a Deus porque tu és bom. Glórias a Deus porque tu és fiel. Glórias a Deus porque tu és soberano. E você vai se fortificando na fé enquanto dá glórias a Deus. Aí ele diz assim, ó. Versículo 21. Do livro de Romanos, capítulo 4. E estando certíssimo
de que o que ele tinha prometido era poderoso para fazer. Ei, eu quero te dizer nessa noite, acredita na palavra que Deus liberou sobre a tua vida, porque aquilo que ele te prometeu, ele é fiel, ele é poderoso para cumprir. Satanás, ele vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus manda te dizer que ele veio para te dar vida, vida e vida em abundância. Satanás, ele faz projeto para a tua vida, para te destruir. Mas projeto de Satanás não é decreto. Só tem autoridade de fazer um decreto sobre a tua vida quem tem autoridade sobre a tua vida. E se você posicionou Deus na sua vida no lugar certo, eu quero te dizer, meu irmão, se alegre. Se alegre, porque Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para cumprir. Ele é o Deus que faz. Ele é o Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Aleluia. Então continue insistindo naquilo que você quer. No livro de Mateus, capítulo 14, versículo 29. Jesus vai dizer assim: e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidaste? Com esta mensagem, eu quero te dizer uma coisa. Você vai afundar se você desfocar do alvo. Você acha que a Cananeia, se ela tivesse focado nas dificuldades, se ela não tivesse focada naquele alvo, naquela meta que ela queria, que era a libertação da filha dela, ela teria conseguido? Não, porque ela teve dificuldades. Não, porque ela gritou e Jesus não respondeu ela. Não, porque ela gritou e os discípulos ficaram incomodados. Não, porque ela gritava e, para piorar, Jesus falou na cara dela que não veio para ela, veio para os filhos de Israel. Mas a mulher não quis saber. Ela só sabia que tinha uma oportunidade. E no livro de Marcos, quando relata a mesma história, diz que quando essa mulher ouviu falar de Jesus, então quero te dizer nessa noite, se você ouviu falar de Jesus e você correu e você está disposto a enfrentar, a romper a multidão para chegar até Ele, para se prostrar até Ele, para adorar o nome dEle, você vai conseguir o seu milagre. E voltando para o livro de Mateus capítulo 14, o que eu falei, né, que a gente afunda, nós vamos afundar se nós não focarmos no alvo. Porque a Bíblia diz que o povo viu Jesus, os discípulos, né, estavam no barco e viram Jesus andando sobre as águas. E eles ficaram espantados. Ah, é um fantasma, é um fantasma. Se é realmente você, Jesus, manda que eu vá ter convosco. Aí ele diz, vem. Aí Pedro começa a andar sobre as águas. Jesus, ele quer isso, que você ande sobre as águas. Só que você precisa entender que enquanto você estiver andando sobre as águas, vai vir vento, vai vir tempestade, vai vir coisa para te bambear, para te jogar para um lado e para o outro. E se você fizer como Pedro e olhar para o vento que está batendo, você vai começar a afundar igual a ele. Porque ele afundou, porque ele parou de olhar para Jesus, que era o foco, e começou a observar o vento que estava batendo contra ele. Então, quando Jesus fala assim no versículo 31, homem de pequena fé, por que duvidastes? Então não duvide nesta noite da palavra que Deus liberou sobre sua vida. Entenda que se você entrar no caminho dele, ele vai fazer coisas extraordinárias por você. Se ele escolheu entrar na tua vida, ele já vai fazer coisas muito grandes. E se você que decidiu, não, eu quero servir a esse Deus, eu quero servir a esse Senhor, oh meu Deus, você precisa entender
o poder que você tem nas mãos quando você foca, quando você faz aquilo que precisa ser feito. Amém? Romanos capítulo 5 vai dizer assim, ó. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você não tem pedido para Deus te usar, para Deus te usar para salvar outras vidas, assim como Ele fez com você? Você precisa de testemunho, de experiência. E a Bíblia acabou de nos relatar que só vamos ter experiência se nós passarmos pela tribulação. Ó, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência e a experiência a esperança. Então, para sermos usados, precisamos de experiência. Quando é que vamos ter experiência? Quando tivermos paciência. E o que é que nos dá paciência? Tribulação. Então, faz parte da nossa vida. É para... Olhe, eu vou lhe dizer uma coisa, mas você pode até achar estranho se você não já teve essa experiência, mas... Quando estamos no meio da prova, da dificuldade, da tempestade, é muito difícil, meus irmãos. É muito difícil. Nós realmente queremos desistir. Nós realmente queremos jogar tudo para o alto. Mas não tem nada mais recompensador do que você conseguir chegar até o final e você ver outra pessoa que está precisando e dizer assim: eu posso te ajudar nisso aqui, porque aqui eu tenho experiência. E você achar, e quando você vivia, na verdade, aquela experiência ruim, você não entendia. Mas quando você conta o seu testemunho para outra pessoa, aquela pessoa fica assim: meu Deus, eu achei que era só eu que passava por isso. E com aquela mínima coisa você consegue ajudar, levantar, erguer outra pessoa. Isso é muito recompensador, gente, porque tem muita gente que precisa das coisas de Deus, da palavra de Deus por aí. Então, ó, Jó, capítulo 14, e versículo 7 vai dizer assim: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, se renovará, e não cessarão os seus renovos. Deixa eu te dizer uma coisa. O teu casamento não está perdido. A tua casa não está perdida. Os teus filhos não estão perdidos. O teu esposo não está perdido. A tua esposa não está perdido. Por quê? Porque a Bíblia acabou de me dizer que há esperança. Se ainda for cortada e estiver no Senhor, há esperança. E se renovará. E não cessarão os seus renovos. Espera no Senhor. Espera no Senhor e Ele fortalecerá o teu coração. Por quê? Porque aquele que espera no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Então, a recompensa, a alegria em você esperar, em você insistir, em você persistir na tua caminhada com Deus, para chamar a atenção de Deus para a tua vida, para que Ele mude a tua vida, porque Ele vai mudar. Se Ele já te trouxe até aqui, Ele já começou a boa obra. Agora, para continuar, é com você. Eu quero chamar os irmãos para ficar agora de pé. Vamos terminar. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4, a Bíblia vai dizer um versículo bem interessante. Porque diz assim:
Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Quantas vezes nós não já pensamos em desistir? Nós não já pensamos em abandonar a caminhada com Deus? Porque cansamos de nos sentir rejeitados. Cansamos de nos sentir esquecidos por Deus. Mas quando menos esperamos, estamos tentando novamente, se esforçando novamente, caminhando novamente, às vezes chorando, sim, chorando, mas continuamos caminhando novamente. E por quê? Porque a palavra de Deus está nos garantindo que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se canse, se fatigue, o nosso interior é renovado dia após dia, Aleluia. dia após dia, dia após dia. Então o Senhor, Ele te renova hoje, na quarta-feira. Amanhã Ele te renova novamente. Na sexta-feira Ele te renova novamente. Aleluia. E Ele vai continuar te renovando dia após dia, dia após dia. A minha carne, no Salmo 73 vai dizer assim: a minha carne e o meu coração desfalecem. A minha carne, ela é fraca, ela é pecadora. Então a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a minha fortaleza. Ele é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Eu canso, eu quero desistir, mas Ele é fiel, mas Ele é bom. E para finalizar, se eu não me engano, no Salmos 13, Davi vai orar a Deus na sua extrema angústia. E ele vai perguntar para Deus assim: Senhor, até quando te esquecerás de mim? Quantas vezes nós não nos sentimos esquecidos? E ele diz assim: Senhor, até quando se esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Por que as tuas flechas estão sobre mim? Ele está querendo dizer assim: Pai, eu estou me sentindo esquecido, abandonado, ferido, porque o Senhor virou as suas costas para mim. Aí no final do capítulo 13, Davi vai dizer assim: mas eu confio na tua benignidade. Eu confio na tua benignidade. Eu posso não estar entendendo, mas eu confio na tua benignidade e na tua salvação. O meu coração, ele se alegrará. O meu coração, ele se alegrará. Aleluia. Fecha os teus olhos agora e começa a falar com o Senhor. E começa a dizer assim: Senhor, me dá força. Senhor, me dá ânimo. Porque eu vou insistir. Eu vou persistir. Eu vou até o final. As perseguições estão atrás de mim, mas eu vou seguir. Eu vou caminhar. Eu vou avançar. Eu vou chorando, mas eu vou. Eu vou sangrando, mas eu vou. Aleluia. Porque a minha recompensa não é aqui. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou do Senhor. Desistiu de mim, sua destra me sustenta.